Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, quando a gente lê esse texto, é conhecido dos nossos irmãos, principalmente daqueles que gostam de ler a Bíblia, sabem que está se tratando da queda do homem. Eu estava assistindo uma aula agora recente e o instrutor ali, o professor, falava o seguinte: que todas as vezes que você estiver lendo um livro evangélico, literatura evangélica, e você encontrar a palavra queda com Q maiúsculo, ele está se referindo a essa queda aqui. Essa queda que aconteceu no tempo de Adão e Eva, com Adão e Eva. Certo? Eu achei boa essa informação que estou trazendo para os irmãos, que eu sei que aqui tem aqueles irmãos que gostam de ler, que leem literaturas evangélicas, livros que trazem informações boas. Porém, antes da gente chegar na queda do homem, a gente precisa analisar como era antes da queda. Deus fez o homem perfeito, Deus plantou um jardim perfeito, colocou o homem para cuidar daquele jardim. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação, ao ponto de Deus trazer todos os animais a Adão e dizer a ele que colocasse o nome de cada um deles. E a Bíblia diz que do jeito que Adão colocou o nome, ficou. Então Deus deu o quê? Autoridade a Adão. Adão era soberano diante da criação, sujeitar a terra, sujeitar os animais. Ele tem essa autoridade, essa soberania sobre isto. Então é tudo perfeito. E o Deus que é perfeito visitava Adão ali no jardim. Como que a gente prova isso? Olha, Deus olhou e viu que Adão estava só. E ele tem uma declaração, que é a única declaração que a gente vai ver que Deus não gosta, porque todas as outras viu que Deus que era bom, mas esta ele diz: não é bom que o homem esteja só. Tem alguns pregadores, seminaristas para casais que falam sobre isso, dizem que Deus olhou para os animais e viu o leão, para ver o viu os casais dos animais e disse: só o homem está só. Não dá certo, não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma ajudadora para ele também. E criou a mulher e entregou a Adão. Então Deus não criou o homem e o abandonou lá, como tem alguns segmentos religiosos que defendem isso, que Deus fez o homem e deixou ele aí para ele. Dá teu jeito aí e vive aí do jeito que tu entender na terra. Não, Deus deu assistência ao homem, continua dando assistência até hoje ao homem que ele criou aqui na terra. Então Deus, o
Deus perfeito, visitava um homem perfeito, com relacionamento perfeito, numa terra perfeita, sem problema algum. Sem problema algum. Tudo caminhando perfeitamente. Porém, Deus, Ele deu algumas ordens ao homem. Algumas para ele executar e outras para ele evitar, não fazer. Se você ler comigo no capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo de número 15, 16 e 17, você vai ver isso. Olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para que o homem cuidasse do jardim e guardasse o jardim, para que ele não fosse o quê? Danificado, para que ele não perdesse a sua qualidade. No versículo 16 ele diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só, memorize isso. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha só a sequência das ordens de Deus: lava o jardim, guarda o jardim. Terceiro, coma de toda árvore que está no jardim livremente, porém se guarde, de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ele diz: olha, tem uma árvore aí no jardim, que é da ciência, que é do bem e que é do mal, dela não comas. Por que você não deve comer, Adão? Porque no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. Amém? Quando a gente lê o capítulo 3 e a gente vê a queda do homem, e a gente vai ver exatamente, irmãos, que o homem comeu desse fruto. Se você ler o versículo 17, vamos ler primeiro o 6 e depois o 17, certo? Capítulo 3, versículo 6 e versículo 17. Olha o 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí você lê agora o versículo 17 comigo. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ninguém tem dúvida aqui que a árvore mencionada aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o versículo 6 não deixa isso claro para a gente, mas o versículo 17, o próprio Deus, quando está falando com Adão, ele diz: comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, que é a que está lá no versículo 17 do capítulo 2. Se você quiser olhar o versículo 5 do capítulo 3, vai estar falando sobre essa árvore. Mas por que Adão comeu desse fruto que Deus disse que ele não comesse? E aqui eu quero trazer o ensinamento da palavra de Deus para nós nesta noite.
Eu vou começar com uma advertência. Muito cuidado com as tentações. Muito cuidado com as investidas de Satanás. Muito cuidado com as propostas anticristãs, antibíblicas. Verifique a fonte que está fazendo a proposta. Verifique a proposta. Compare com a palavra de Deus. Faça uma análise. O que é que a Bíblia fala sobre isto? O que é que a Bíblia fala sobre este assunto? O que é que a Bíblia me diz? Eu sempre, desde muito tempo que eu falo sobre isso, teve dúvida? Não faz. Porque é melhor não fazer do que fazer e errar. Não, mas eu não sabia, mas estava na dúvida, para que fez? Evita. Vigilância. Eu disse na hora que nós estávamos cantando os hinos congregacionais hoje à noite: viva o hino que nós estamos cantando e já vá assimilando a doutrina de hoje à noite, o ensinamento da palavra de Deus. Por que Jesus nos ama? Eu era um pecador, andava sem Jesus. Por que Ele me ama? Eu não sei explicar. Tentado, não cedas. Ceder é pecar. E por que Eva deixou se levar pela proposta do diabo? Porque ela foi dialogar, irmãos, com o diabo. Muito cuidado com as conversas. Muito cuidado com os debates que não vai produzir nada de bom em você, que não vai trazer nenhum benefício para você. O diabo, ele vai começar, iniciar um diálogo com Eva, e ela vai aceitar a conversa. Eu posso até aqui aplicar, irmãos, entendam a aplicação do que está escrito em Provérbios. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Meu Deus. Se ela tivesse se calado, o que teria acontecido? Alguém vai dizer: não, mas está predestinado para isso. Não, irmão, não entra por esse caminho. Deus deu a ordem a Adão: não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Ah, mas o projeto de Deus era outro, era que o homem comesse e vivesse eternamente. Talvez, quem sabe, se Deus não criou o homem para viver eternamente na terra. Qual é o primeiro projeto de Deus na mente aí? Ah, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Creio verdadeiramente que Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer hoje. Ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Ele sabe o que vai estar acontecendo daqui a 100 anos. Ele sabe de tudo. Nós lembramos de alguma coisa do passado, vivemos o presente, mas o amanhã não pertence a nós. É tempo de Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco ou daqui a algum tempo. Nós, seres humanos, estamos limitados a um tempo chamado presente. Nós nos programamos para o futuro, sim, mas a resposta vem de Deus. Do homem vem os planejamentos, mas de Deus vem a resposta. Então nós não sabemos aqui, nós não podemos tomar um lado aqui no extremo. O que é que a gente vai entender? Deus deu uma ordem: não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer você vai morrer. Então no capítulo 3, a serpente, olha só como começa o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alinharias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Percebam comigo aí esse pontinho de interrogação no final da frase. Prestou atenção que tem um pontinho de interrogação aí? Quando tem esse pontinho, a gente está fazendo uma pergunta. Aleluia. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O que foi que Deus disse mesmo no versículo 16 do capítulo 2? De toda árvore do jardim
Se você entra em dúvida, você já não sabe mais o que vai fazer, você vai ter que fazer uma escolha. Então a ideia do diabo é colocar você em dúvida, é me colocar em dúvida, para que eu entre nessa dúvida, na mente fique pensando, e agora? Eu posso isso? Não posso. Eu devo? Não devo. O que é que eu estou fazendo? Ele quer colocar a dúvida em nossa mente. E assim ele consegue, irmãos, começar uma conversa com Eva. Não foi assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Olha só o que é que vem na cabeça da mulher, na cabeça do homem, na cabeça de Eva. Aqui Eva, não comerei todo o fruto do jardim? Todo fruto. Deus disse que eu poderia comer todo o fruto. E o mais? Por que o diabo não disse a ela? Por que o diabo não chegou e disse assim? Não foi assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele tirou isso aí para colocar o quê? Cuidado com o jogo de palavras do diabo. Cuidado com as vírgulas. Cuidado com isso talvez. Cuidado com não tem nada a ver. Isso não importa. Está vendo que Deus vai cobrar você por causa disso? Está vendo que você vai perder o céu por causa de uma besteira dessa? Isso é besteira. Isso é nada. O que é que levedar a massa? É muito fermento. Pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então tenha cuidado com esse fermento da dúvida. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não assine. Na dúvida, não dê a resposta. Na dúvida, não fale. Analise melhor a proposta. Uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás: propostas indecentes. Cuidado com ela. Cuidado com as propostas indecentes. José recebeu uma proposta indecente, sim ou não? A mulher lá do Potifar queria ele. Ele preferiu perder a capa e fugir. Não dá certo para mim não. Teu marido me deixou livre aqui com liberdade para tudo. Com tudo aqui. Só teve uma coisa que ele proibiu. Eu tocar assim, ó. A árvore da ciência do bem e do mal, eu não posso tocar. Da árvore dele, eu não posso tocar não. Foi assim que Deus disse a Adão: da árvore você não come, da ciência do bem e do mal. Para José tem um limite, ele governava tudo, só o Potifar acima dele, mas ele tem uma restrição. Minha esposa não. Mas está tudo sob o teu comando. Quando ele recebeu a proposta decente, ele parou e disse: o meu chefe, o meu senhor, disse que eu não tocasse nessa árvore. Eu prefiro fugir. Então cuidado, irmãos, quando Deus diz que não, não tem meio termo. Deus já disse a você que não. Não adianta dobrar o joelho e ficar orando para Deus nos dar a resposta. Deus já decretou, Deus já falou, Deus já respondeu. Para que você vai insistir? Está que nem menino pequeno, está que nem criança, que pede uma coisa do pai, o pai diz que não, ele fica usando outros artifícios para tentar conseguir aquilo que quer. Faz até birra, né? É birra que dá o nome? Faz até birra. Fica todo nervosozinho, muda a voz para a criancinha, com a vozinha de choro, para ver se o pai se quebranta e dá. Os adolescentes fazem isso também. Deus já te disse: não adianta ir com esse negócio não. Não adianta isso. Só para você se animar e desejar estar domingo aqui na escola bíblica. Graça, quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos. E domingo a gente explica sobre isso na escola bíblica. Tem coisa que você pede e Deus não vai te dar. E não adianta você ir orar, buscar, que Ele não vai te dar. Ele vai dizer que não. Ele sabe que não é bom para você. Ele sabe que não vai trazer proveito para você. Ele sabe que você não vai se portar aquele. Então ele já diz não, então não adianta fazer birra, não adianta fazer carne de choro, campanha. Eva, quando escutou isso da serpente, do diabo, olha só o versículo seguinte. Lembre-se aí que o diabo conseguiu colocar o quê? Uma dúvida na cabeça dela. Aí no versículo 2: e disse a mulher à serpente, entrou
jardim, comeremos. Olha só o raciocínio. Primeiro aí, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Olha o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Olha que lindo! Ela sabia da doutrina, ela sabia do ensinamento de Deus, ela conhecia a palavra de Deus, ela sabia o que Deus tinha determinado. Glória a Deus! Ela estava ciente do que Deus tinha dito a Adão. Ela não tinha desculpa de dizer: eu não sei o que Deus disse a Adão, porque ela cita exatamente do jeito que Deus falou para Adão. Ela diz para o diabo: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Mas olha que tem uma vírgula aí. Aí ela continua, ela pode ter parado aqui. Quem muito fala, se atrapalha. Se ela tivesse parado aqui, tchau. Mas olha o que ela vai dizer: nem nele tocareis, para que não morra. Quando Deus falou para Adão, tem esse negócio de tocar no fruto? Tem? Então ela acrescentou alguma coisa que não tinha na palavra. Vamos aplicar isso aqui? Que tem de crentes nos dias de hoje, irmãos, arrumando um meiozinho para acrescentar alguma coisa na Bíblia para se beneficiar ou para justificar alguma coisa que está fazendo ou que não está fazendo. Eu tenho falado nesses últimos dias muito com relação ao que muitos crentes, quando a gente vai falar, ele está desapercebido sem caminhar para a igreja, que está desapercebido sem vir para a escola bíblica, que está desapercebido sem vir a doutrina, sem vir a evangelização, descuidado com a obra, a gente vai falar. Aí alguns dizem assim: mas está escrito que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Alguns irão apostatar da fé. Está acontecendo isso porque está escrito. Sim, está escrito. Mas por que você não olha o outro lado também? Que nos últimos dias ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus! Glória a Deus! Por que você não olha o outro lado, que a igreja tem que evangelizar todo o mundo? Vai receber a virtude do Espírito Santo para ser suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Por que não olha esse outro lado? Uma logo eles vão dizer: não, é assim mesmo, porque está no fim, aí o amor de muitos vai esfriar, aí alguns vão apostatar da fé. Sim, porque não olha o outro lado? Deus vai encher você do Espírito Santo e você vai ser testemunha dele. Deus vai colocar a virtude do Espírito Santo em você, e você vai pregar o Evangelho, você vai para a rua evangelizar, você vai ficar lá na praça falar de Jesus para as pessoas, você vai lá no comércio dizer que Jesus salva, você vai entrar lá na repartição pública dizendo que Jesus liberta. Por que não olhar esse outro lado, irmãos? Por que só olhar para o lado negativo? Aleluia! Ficar arrumando desculpa, acrescentando ou tirando da palavra. Aplicando aqui, em Apocalipse está escrito: aquele que acrescentar, será acrescentado no sofrimento. Alguma coisa desta palavra. E aquele que tirar alguma coisa desta palavra, será tirado do galardão. A palavra já foi escrita, não precisa acrescentar nada, nem tirar nada. E ela sabia, tanto que ela cita para o diabo. Ela diz que da árvore do jardim comeremos, de toda a árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Aleluia, Deus! E ela ainda complementa dizendo: para que não morra. Deus não disse para que não morras. Deus disse: se comer, morre. Se comer, vai morrer. E ela acrescenta o não tocar e diz: para que não morra. A resposta seria: está escrito. Como é que Jesus venceu a tentação do diabo? Como foi que ele venceu a tentação? O diabo se apresenta a ele: tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Sabia que Jesus estava com fome, 40 dias, sem comer e sem beber.
O diabo vai chegar o quê? Na necessidade, na hora da dificuldade ele vai oferecer as bolotinhas dele, na hora da dificuldade ele vai oferecer o cardápio dele, na hora da dificuldade ele vai oferecer a solução dele. Cuidado na hora da adversidade. Aleluia, Jesus. Para que você não abrace o que não é para abraçar. Mas Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. A prova do pé mostrou o reino das, mostrou o controle. A nota do pé que ele fez a segunda tentação: atira daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedras. Irmãos, já está usando a palavra. Cuidado. Cuidado. Eu abri essa mensagem de hoje dizendo, vou abrir com a advertência: cuidado com as propostas. Já está mostrando Bíblia, citando Bíblia para Jesus. Está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedras. Aí Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu subi num penhasco, irmão, subi numa montanha, numa serra, e me jogar de lá para cá porque está escrito que Deus vai me guardar. Aonde é que isso está certo? Isso é uma tentação. Verdade, Jesus. Aleluia. Tem uma festa mundana ali, tem uma festa carnal ali. Aí eu sou crente. Aí, mas eu sou crente, rapaz. Eu não vou ser contaminado com isso, não. Eu vou lá. Olha o penhasco. Não tentarás o seu teu Deus. Olha o penhasco. Cuidado. O sábio vê o mal e passa de longe. O sábio vê o mal, ó, se desvia dele. Aquilo não é bom para mim. Eu não sou super crente. Você não é super crente. Glória a Deus. Você não é diferente dos outros. Somos homens. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos. As tentações vêm. Eu tenho que estar alicerçado na palavra para não ceder. Em um bar ali, o povo bebeu, eu vou fazer o que lá no bar? Não, mas eu me garanto, rapaz. Crente, também que não me força nada, ninguém vai me obrigar a nada. Eu faço se eu quiser. O diabo é sutil. Nós estamos estudando aí na escola bíblica dominical as sutilezas dele, as astutas que ele tem investido contra a igreja. Não é espancando ninguém, não. É colocando lá os tropeçozinhos, como diz ali aqui no nosso interior, é colocando as casquinhas de banana para escorregar, quase inofensível, quase desapercebido. Aí você não vê gente escorrega na casca de banana. Mas rapaz, fulano estava tão bem na igreja. Imagina, fulano era uma bênção e caiu. O que é que a Bíblia diz? Você que está de pé, cuide, para que não caia. Porque eu desci para a queda, é você estar em pé. Glória a Deus. É porque o fulano até ontem era um crente abençoado e hoje caiu. A tentação chegou hoje, ele cedeu, caiu. Até ontem era uma bênção, mas hoje ele cedeu. Enquanto estivermos aqui, corremos risco. Estamos em perigo. Por isso que a Bíblia diz: vigiai. Vigiai. Ser fiel até a morte. O que é que diz aí? Esse aí, extrazinho que veio aqui na mente agora, eu vou. Apocalipse 3:8. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui da mensagem, não, mas vem aqui na mente, a gente vai ler aqui com os irmãos. Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Versículo 8. A igreja de Filadélfia
Eu estou vindo, eu venho sem demora. Aleluia, meu Deus. Guarde o que você tem, essa fidelidade do versículo 8, guarde e mantenha firme. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Tem alguém querendo tomar a tua salvação, tem alguém querendo tomar a tua coroa da salvação. Então vigia para não perder. Glória a Deus. Vigia. Deus. Vigia. Glórias a Deus. Aí Eva vai acrescentar aqui, irmãos, nela não tocareis. Quando ela diz isso, aí o diabo, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja aí, versículo 17, no final do versículo: certamente morrerás. É Deus dizendo, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora o diabo está dizendo, certamente não morrereis. É Deus dizendo, não faça. E o diabo dizendo, faça. É Deus dizendo, não entre por esse caminho. O diabo dizendo, vai. Entra por ele. É Deus alertando, vigia para esse negócio. O diabo dizendo, não tem nada não, pode ir. A quem você vai dar ouvido? A quem você vai dar ouvidos? A Deus ou ao diabo? Você vai ouvir a voz do teu Senhor que quer salvar a tua vida, a tua alma, ou aquele que quer levar você para a condenação eterna? Aleluia, Jesus. Você já prestou atenção aí? Os mandamentos? Você já prestou atenção, irmão, que o não está na frente dos mandamentos? Glória a Deus. Da maioria dos mandamentos. É Deus dizendo, não cometa isso não. Glória a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Já prestou atenção? Tem sempre um não, e Deus sempre dizendo, não faça isso, tome cuidado com isso. Aí chega o diabo agora dizendo, não, pode, esqueça o não aí, pode. Adultério. Isso é normal nesse mundão aí globalizado, nessa sociedade. Isso é normal, não ter duas mulheres. É normal a mulher ter dois maridos, dois homens, para se relacionar. É bom que isso nem vai cansar ele não vai enjoar para ver um divórcio, vai se abusar do convívio com aquela outra mulher, tem que ter outra para quebrar a rotina. Não é assim que a Bíblia ensina, não. É até que a morte separe. Glória a Tem que Deus. vigiar. Muitos estão caindo porque não estão vigiando, não estão olhando a palavra de Deus. Aí está o diabo dizendo, não morrereis. E Deus disse, certamente morrerás. Deus disse, certamente morrerás. E o diabo está chegando dizendo, certamente não morrerás. Ainda tem tempo. Você faz, depois você pede perdão. Olha só que proposta, irmão. Pecado premeditado. Você prepara, maquina, elabora um plano, depois pega. Aí depois chega e diz, me perdoe. Jesus chega aqui. Opa, pecado premeditado. Você planeja tudo. Quem te garante que você vai ter a oportunidade de se arrepender? Quem te dá a garantia disso? Deus disse, não pegue nada do despojo de Jerusalém, de Jericó. Quando Israel foi invadir Jericó, tudo é anátema. Queima tudo. A cana, né? Pega uma capa, pega uma cunha de ouro, aí pega uma cunha e uma barra de ouro, não é isso? Uma peça de ouro. Enrola tudo na capa,
em terra debaixo da cabana, da barraca dele. Israel sai da guerra. Contra quem? Contra a cidade de Ai. Desse tamanho. Jericó, imensa, uma metrópole da época. Cidade de Ai, cidadezinha do interior. Aí Israel sai ao ponto de Josué perguntar: vamos mandar o exército todo? Aí o seu Josué diz: não, vamos cansar os soldados, não. A cidade é pequenininha, vou mandar só aí uns 30 mil, dá certo. Uns 3 mil, 30 mil, não lembro aqui o número correto. Manda só um batalhão lá resolver o negócio. Não vai tirar o povo todo, não. Aí eles vão. Quando chega na cidade de Ai, aí resiste Israel das costas aos inimigos que é a cidade de Ai. E cai por terra alguns israelitas. Josué, como líder, se desesperou, entrou em choque, entrou em pânico, dobrou o joelho e disse: Deus, que é isso? O que é que as nações vão dizer agora? Que o Senhor abandonou o seu povo. Pela primeira vez Israel deu as costas aos seus inimigos. E agora, Deus? Aí Deus disse: peraí, capitão, vem cá. Desça lá no Josué, está vendo aquele bolsonaro lá, desesperado lá. Aí o capitão desce lá para cá. Quando chega perto de Josué, ele já se levanta e diz: é dos nossos, é contra nós. Ele disse: sou capitão do exército do livro e tenho acabado de chegar. Há pecado no meu povo. Diz os estudiosos, havia uma cristofania. Cristo apresentou-se ali. Capitão ali é o próprio Cristo. Se apresentando a Josué. Tem pecado no meio do povo. Tomaram do despojo proibido e até debaixo da barraca enterraram. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Aí Josué chega e diz: peraí, Deus não abandonou a gente, não. Aleluia! Deus não abandonou a gente, não. Tem pecado no nosso meio. Pegaram daquilo que Deus disse que não era para pegar. Deus já tinha dito que não, mas aí o diabo bota a dúvida na cabeça, o diabo entra no diálogo e diz: ninguém vai ver, não, é só uma capazinha, é só uma barrinha lá de ouro, é só uma cunhazinha de ouro lá, o que é que tem isso? Um punhalzinho, uma barrinha de ouro, isso é nada, isso não vai danificar nada, não. Israel perdeu uma batalha. O líder entrou em desespero. O que é que as nações vão dizer de ti, Deus, que tu abandonaste o seu povo? Aleluia, meu Deus! Aleluia! Vamos essa sorte aqui. Cuidado, irmão. Cuidado com a capinha. Cuidado com a penhazinha. Cuidado com a barrinha de ouro. Cuidado com. Não tem nada a ver. É assim mesmo. É desse jeito. Aí você vê igrejas frias. Você vê igrejas sem mover do Espírito Santo. Você vê igrejas sem salvação de vidas. Você vê igrejas fazendo cultos que parecem mais um programa religioso. Porque quando Deus diz que não, se fizer, irmão, está pecando. Está trazendo maldição. Está impedindo de Deus operar. Está impedindo de Deus fazer. Ah, Deus é limitado a isso. Não, Deus é santo. E Ele quer santidade. Aí o povo pega, bloqueia a ação de Deus e fica com a cara de tacho, reclamando das coisas, quando o culpado é o que pega a capazinha. É os que pegam as capazinhas. Cuidado, cuidado. Certamente não morrereis. Olha só, começou jogando uma dúvida. A mulher acrescentou um pouquinho, Eva acrescentou a palavra. Aí o diabo agora, literalmente, muda. Olha só, começou só com uma dúvida. Será que você vai se dar mal com isso? Agora já está dizendo aqui:
E eu concluo aqui dizendo: aquilo que o diabo desejava e não conseguiu, ele está agora querendo que Adão e Eva desejassem. O que o diabo queria? Ser igual a Deus. Ele não conseguiu. O seu plano faliu. O seu plano foi colocado por terra. Deus o expulsou do céu. Aleluia. Ele não triunfou, ele não teve êxito no seu plano de ser igual a Deus. Agora ele está dizendo para Eva, porque Deus sabe que, olha só, irmão, que astuta do inimigo, do diabo. Deus sabe que, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Aquilo que eu não consegui, eu quero que vocês consigam. Eu tentei ser igual a ele, não consegui não. Mas se vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a ele. Sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal. Aí ele transfere o seu desejo para a mulher. Aí versículo 6, a mulher viu que aquela árvore era boa para e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. A árvore que Deus disse: não comas, que no dia que comer morre. Agora os olhos de Eva era uma árvore boa, mas se comer aquele fruto agora era bom. Aquele fruto agora não ia mais matar ela, ia fazer o bem a ela, agora era bom. Aí, aquilo que ela não tinha desejo nem de olhar, nem de pegar, porque ela acrescenta lá dizendo não pode nem tocar, agora é agradável. Olha só como o diabo muda. A palavra que já está no teu coração, se você der lugar a ele, se você der brecha para ele, ele vai mudar até as tuas convicções, os teus preceitos. Ele vai mudar a doutrina que você já tem e vai fazer você desejar o que você não desejava. Agradável aos seus olhos, e olha só, e árvore desejável para entendimento. Come, ainda dá o marido. Mas Deus disse, versículo 17: e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Preferiste dar ouvido à tua mulher e não obedeceste a mim, então tu vai ter dor agora. A terra maldita por causa de você, e com dor você vai se alimentar dela. E outras sentenças que Deus deu aqui, porque no versículo 7 vai dizer: então foram abertos os seus olhos, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tentativa frustrada do homem justificar o seu erro, o seu pecado. Tentativa frustrada do homem justificar o injustificável. Quem peca não tem que justificar pecado, é reconhecer que pecou. Pequei. Por que Davi é homem segundo o coração de Deus? Porque quando pecou ele foi confrontado e disse: pequei, então somente pequei. Não foi tentar justificar nada não, porque ela estava tomando banho ali, ela se exibiu, ela se apresentou, e eu vi, e desejei. Ele não foi justificar, ele não foi tentar remediar o negócio. Ele disse: pequei, então somente pequei. Vou morrer por causa disso, porque ele sabia que a sentença
se não tem negócio pra gente. Estou falando do isolado do pecado, irmãos. Do que não agrada a Deus. Do que não agrada a Deus. Tentativa frustrada de justificar o injustificável. Inclusive umas figueiras aqui, folhas de figueira, para cobrir a nudez que eles viram que estava nu. Mas deixa eu dizer uma coisa e termino aqui. Para o crente que dá ouvido às tentações do diabo e peca, Deus vai visitá-lo. Eu quero terminar com isso aqui. Deus visita. Porque Deus não quer perder nem eu nem você para o diabo. Deus não quer perder nenhum homem para o diabo. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, mesmo o homem pecando, Deus vai marcar uma visita com ele e vai lhe oferecer uma redenção. Deus vai fazer uma visita e vai oferecer um perdão. Deus vai fazer uma visita e vai dizer: eu quero você de volta. Se arrepende, confessa o teu pecado, abandona o pecado e deixa. O Deus que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia! Pecou, não vigiou, cedeu, não vigiou, caiu, não é o fim. Lembra aí que Deus te dá uma oportunidade no perdão. Mas qual é o melhor, pregador? O melhor é não pecar. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Aí ele conclui: porém, se pecar, tem um advogado junto ao Pai. Temos um advogado lá. Não ceda. E para quem está do seu lado aí, não ceda do pecado, não. Ceda da tentação, não. Ceda não. A ordem é não pecar. Vigia. Foge do pecado. Foge. Passa de longe. Esse é o caminho. Mas se por algum motivo ceder, lembra de pedir perdão. E Ele é poderoso para nos perdoar. Uma outra oportunidade que Deus permitir, a gente fala sobre a visita de Deus ao casal.